Agora a gente fala de um outro caso de violência, uma reportagem exclusiva do repórter Lucas Josino, que teve acesso às imagens da câmera corporal de um dos policiais militares acusados de executar um homem em situação de rua no braço. Isso no mês de junho. As imagens mostram que o homem estava rendido e não reagiu. Mesmo assim, ele foi baleado com 3 tiros e morreu. A abordagem da Polícia Militar, que terminou com a morte de Jefferson de Souza, foi no dia 13 de junho. Segundo as investigações, Jefferson foi executado pelo tenente da Força Tática Alan Wallace dos Santos Moreira, de 25 anos. Ele e o soldado Danilo Genrin, de 24, que usava a câmera corporal, estão presos desde o mês passado. O equipamento registrou a ação, mas não gravou o áudio o tempo todo. Tudo começou pouco antes das 8h30 da noite, quando 6 policiais militares que faziam patrulhamento na região central pararam as 2 viaturas debaixo do viaduto 25 de março, no Brás. Em seguida, Jefferson desceu de uma árvore. Os policiais começaram a revistá-lo e a interrogá-lo. Um deles fez anotações num bloco de papel. Os PMs, então, levaram Jefferson para trás de uma das pilastras do viaduto. Ele chegou a se sentar no chão com as pernas cruzadas. O soldado Danilo, que estava com a câmera corporal, usou o celular para tirar uma foto de Jefferson. Abriu um aplicativo de mensagens e enviou a foto de Jefferson acompanhado de um texto para diferentes contatos. Jefferson se levantou e continuou respondendo aos policiais, sempre acuado, com as mãos para trás. Num determinado momento, o homem em situação de rua começa a chorar. Veja que ao lado dele, o PM segura um fuzil. Jefferson é obrigado a se virar e fica de costas. O PM, que estava com a câmera corporal, cobriu com a mão o equipamento e virou a câmera para o lado. Em seguida, Jefferson aparece morto. Ele foi atingido por 3 tiros de fuzil, na cabeça, no tórax e no braço. Jefferson tinha 24 anos. A execução foi nesse muro. Os buracos das balas ainda estão aqui, inclusive com os adesivos da perícia. Ao registrar a ocorrência, os policiais militares Alan Wallace dos Santos Moreira e Danilo Genrin disseram que fizeram abordagem a um morador de rua que tentou pegar a pistola de um dos policiais, levando o outro a alvejá-lo 3 vezes. Ainda na delegacia, os PMs também disseram que Jefferson tinha passagens por ameaça e estupro e que era procurado pelos 2 crimes. Só que em nenhum momento checaram os documentos dele. Até agora, quase 2 meses depois da execução, a Polícia Civil não tem todos os dados de Jefferson. As digitais, por exemplo, não foram reconhecidas no sistema carcerário. Só confirmaram que ele é natural de Alagoas. Os investigadores estudam pedir um exame de DNA para confirmar o histórico. Na denúncia contra os policiais militares, o promotor responsável alegou que agiram impelidos por motivo torpe, deliberando matar o suspeito por mero sadismo e de modo a revelar absoluto desprezo pelo ser humano e pela condição da vítima, pessoa em situação de vulnerabilidade social. A câmera corporal do soldado Danilo só começou a gravar o áudio depois que Jefferson tinha sido executado. 4 minutos depois do crime, outros policiais chegaram ao local. Um dos PMs explica o que aconteceu. A gente foi trocando ideia. Quando ele viu que ia perder, tentou a sorte. O cara é louco, eu tava tentando trocar ideia com ele. Ah, mano, mas aqui no centro que é mais tempo. Pior que eu tava querendo liberar o cara, mano. Mais 2 viaturas da Polícia Militar e uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegaram. Apesar do ocorrido, todos conversaram de forma descontraída, até que um deles demonstrou preocupação com a câmera corporal. Só pra avisar a foto dele tá no monitoramento. É, porque é de próximo isso aí, né? Tá gravando aí. Sim. Precisa dar uma olhada nesse vale. Os 2 policiais militares estão presos. Vão responder pelos crimes de homicídio doloso, falsidade ideológica e fraude processual. Que barbaridade essa história, hein, Lucas Josino? E o que me chamou a atenção é que até agora as autoridades não sabem nem quem era esse homem que foi morto dessa forma, né, que a gente viu nas imagens obtidas com exclusividade pelo Lucas Josino. Lucas, você traz mais detalhes desse caso para a gente, né? Boa tarde mais uma vez.
Oi, Alan, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde a todos. Temos algumas informações importantes para complementar essa reportagem. Uma delas é que o corpo de Jefferson continua aqui em São Paulo. Como a gente mostrou, ele é natural de Alagoas, mas a família disse que, por enquanto, não tem dinheiro para que o corpo seja levado para lá e ele seja velado e sepultado onde nasceu, ao lado da família. A Defensoria Pública também está agindo para tentar ajudar nesse processo do translado do corpo. Agora, uma outra informação é que, segundo as investigações e segundo o próprio inquérito policial militar, os PMs que estavam aqui, bem próximo ao viaduto 25 de março, no Brás, abordaram Jefferson na rua e levaram para trás daquela pilastra, ainda de acordo com as informações oficiais, porque ali não havia câmeras de segurança que poderiam flagrar exatamente o que aconteceu. A câmera do tenente Alan dos Santos não estava funcionando, estava desligado. E segundo as investigações, ele sabia disso. Já a câmera do outro soldado, do Danilo, estava funcionando. Mas em um determinado momento, ele tenta colocar a mão sobre a câmera para que a imagem não fosse registrada, a imagem da execução. Só que parte do que aconteceu aparece sim na imagem. E o tenente dá 3 tiros de fuzil a queima-roupa e mata o Jefferson ali embaixo. Depois, outras viaturas também apareceram. Todos os policiais militares deverão ser ouvidos, segundo as fontes policiais. A investigação continua, Alan. Os 2 policiais militares estão presos desde o mês passado e vão responder por 3 crimes, como a gente mostrou na reportagem, entre eles homicídio doloso, quando há intenção de matar. E como você disse, né, Lucas, a polícia não conseguiu reconhecer até agora, né, as digitais desse homem que foi morto dessa forma covardemente, né, nos registros do sistema carcerário. Obrigado aí pelas informações. A Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Militar repudia veementemente a conduta dos PMs envolvidos. Diz também que a PM solicitou imediatamente a prisão dos agentes, assim que tomou conhecimento dessas imagens. Diz que eles permanecem detidos no presídio militar Romão Gomes e que o inquérito policial militar está em andamento na corregedoria da PM. Finalizou ainda afirmando que jamais vai compactuar com qualquer tipo de excesso ou desvio de conduta por parte dos seus integrantes, que vão responder, segundo a Secretaria de Segurança Pública, com rigor às instâncias disciplinares e judiciais competentes. A defesa do tenente da Força Tática Alan Wallace dos Santos Moreira disse que a ação policial decorreu de legítima defesa e que vai demonstrar isso ao tribunal do júri. Nós não conseguimos contato com a defesa do soldado Danilo Guerin.